Leitura do livro A Cultura do Jejum, dia 2. A declaração do mestre, portanto, derruba por terra o argumento de quem alega que o jejum foi uma determinação exclusiva e restrita aos judeus da antiga aliança. Como negar, diante de tamanha clarificação bíblica, que o jejum seja algo que nosso Senhor espera de todos os seus remidos? Como negar que tal orientação tenha sido dada também à Igreja? Ou que a própria Igreja o tenha com efeito praticado desde o início da era cristã? Observe esses dois registros bíblicos sobre a Igreja de Antioquia. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Atos 13, 2 e 3. E ainda, promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem havia crido. Atos 14, 23. Assim como em Antioquia, uma igreja composta majoritariamente de gentios, encontramos novamente a prática da oração com jejuns em outras igrejas estabelecidas entre os gentios. Isso aponta à cultura do jejum se estabelecendo além do ambiente dos judeus e não limitada à antiga aliança. Alguns procuram limitar a expressão dias em que o noivo lhe será tirado, em Lucas 5,35, somente aos 3 dias entre a morte e a ressurreição de Jesus, em vez de reconhecer que se trata da presente era da Igreja. Sobre isso afirma Arthur Wallis em sua obra O Jejum Escolhido por Deus. Somos forçados a aplicar os dias de sua ausência ao período atual, desde o momento em que ele subiu para o Pai até que retorne, vindo dos céus. Evidentemente, foi assim que os apóstolos compreenderam as palavras de Jesus, pois os relatos de que eles estavam jejuando não surgiram senão após a ascensão dele para o Pai. Atos 13, 2, 3. Foi a esta época da igreja que o mestre se referiu quando disse: Então jejuarão, a hora é agora. No livro Fome por Deus, discorrendo sobre o tempo de ausência do noivo, John Piper tece o seguinte comentário: Na minha opinião, a razão mais forte para esse ponto de vista é que a única parte em Mateus que Jesus usa este termo noivo é para referir a si mesmo voltando no final da era da igreja. Em Mateus 25, 1 ao 13, Jesus retrata a sua segunda vinda como a chegada do noivo. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, sai ao encontro. Mateus 25, 6. Então, claramente, Jesus fala de si como o noivo que partiu, não apenas por 3 dias entre a Sexta-feira Santa e o Domingo de Páscoa, mas por todo o tempo até a segunda vinda. E o silêncio das epístolas. Paulo foi o único escritor a mencionar os jejuns no plural em uma epístola. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo disse: nas vigílias, nos jejuns. 2 Coríntios 6, 5. Pelo contexto da afirmação, alguns dizem que se não pode concluir se a menção era a jejum voluntário ou involuntário. Vejamos o texto. Pelo contrário, em tudo nos recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na paciência, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, tanto para atacar como para defender, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. 2 Coríntios 6, do 4 ao 10. Qual o contexto da afirmação? Ela começa com Paulo declarando: nos recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus.
A seguir vem uma lista de coisas que autenticam o ministério do apóstolo. Dentre elas, temos as que se relacionam com adversidades, aflições, privações, angústias, açoites, prisões, tumultos. Acrescente-se a isso desonra e infâmia, e o rótulo de enganador. Contudo, outras nada têm a ver com adversidade, e sim com dedicação e comportamento. Nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na paciência, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus pelas armas da justiça. Ou seja, vigílias e jejuns não foram incluídos na lista de adversidades involuntárias, mas na lista de dedicação e comportamento voluntário. Depois, no final da segunda epístola aos Coríntios, o apóstolo volta a mencionar o assunto. Paulo responde a uma comparação que aqueles irmãos faziam entre ele e outros ministros, que estavam se aproveitando dos cristãos de Coríntio, e defende-se alistando muito daquilo que havia suportado pela causa do Evangelho. São ministros de Cristo? Falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em prisões, muito mais. Em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. 2 Coríntios 11, do 23 ao 28. Destaquei a frase em fome e sede, em jejuns, muitas vezes. Não concordo com os que afirmam tratar-se de jejum involuntário por mera escassez. O apóstolo cita o jejum depois de já ter falado de fome e sede. Estas sim acredito que foram involuntárias, circunstanciais. E ainda acrescenta o fator pluralidade. Muitos jejuns, e não um jejum. A NVI traduziu a frase assim: passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum. 2 Coríntios 11, 27. Constata-se que o jejum é um dos itens da lista e não mera explicação óbvia do que seria passar fome e sede, indicado no item anterior. Esse tipo de explicação não foi empregado em nenhuma outra coisa relacionada por Paulo. Sobre isso, Valnice Milhomens comenta: aqui há uma clara distinção entre passar fome e estar em jejum. Há muitos que não sabem fazer a diferença, mas fome é quando não se come, por falta de comida. Jejum é quando se tem o que comer e decide-se não fazê-lo. E há quem possa argumentar que no texto de 2 Coríntios o autor só tenha falado de coisas negativas. Questiono o porquê, então, de ele ter mencionado 2 vezes a palavra trabalho nessa suposta lista negativa. Ademais, temos o registro bíblico de que Paulo jejuou e orou por 3 dias, quando se converteu. Atos 9, do 9 ao 11. Também jejuou enquanto servia à igreja de Antioquia, em Atos 13, do 1 ao 3. Adiante, em suas viagens missionárias, quando voltou para estabelecer presbíteros em várias cidades, igualmente praticou o jejum, em Atos 14, 23. Apenas tais casos já justificam a voluntariedade dos jejuns do apóstolo. Não entendo por que determinados ensinadores tentam espremer das epístolas paulinas uma explicação de que os jejuns mencionados seriam involuntários, a não ser que haja da parte deles o intuito de criar um padrão segundo o qual o apóstolo, no quesito jejum, não é um exemplo a ser seguido. O mesmo apóstolo que pediu que o imitassem. Ao mesmo tempo que é verdade que jejuar não se trata de um imperativo nas cartas do apóstolo,
Não se pode negar que o jejum era parte da prática cristã daquele gigante espiritual. Paulo, o homem que jejuava, disse não poucas vezes que deveríamos imitá-lo. 1 Coríntios 4,16, 1 Coríntios 11,1, Filipenses 3,17 e 1 Tessalonicenses 1,6. Como alegar que o jejum estaria de fora? Ele não disse que deveria ser imitado em tudo, exceto na prática do jejum. Pelo contrário, chamou a quem olhassem a sua conduta, toda ela, seja o que pode ser visto naquela época por testemunhas oculares, seja o que ficou registrado dela na narrativa bíblica, como exemplo a ser seguido, replicado e imitado. O aparente silêncio das epístolas sobre o tema do jejum, portanto, não pode ser entendido como uma proibição prática. Cito aqui um comentário muito apropriado de Valnice Milhomens. É bom ainda lembrar que as epístolas visam completar e esclarecer o ensino do Antigo Testamento à luz da revelação em Cristo. Nunca, porém, anulá-los. Visavam aplicar os ensinos de Jesus e jamais subestimá-los. Se as epístolas não nos ordenam jejuar, é certo concluir que não se trata de algo importante? Pensar assim é falta de bom senso e uma afronta à interpretação bíblica. Quem defende tal corrente de pensamento está desprezando não apenas uma prática do Antigo Testamento, que pode e deve ser vista como as lentes da revelação de Jesus, mas também está rejeitando um claro ensino do próprio Cristo. Como vimos, ele demonstrou esperar do cristão o exercício do jejum. Jesus não veio ensinar os judeus a viverem bem a antiga aliança. Ele veio instituir a nova aliança, e todos os seus ensinos apontam para práticas dos cidadãos do reino de Deus. Esse conceito fica evidente quando que Cristo estava para ser assunto aos céus. Na chamada Grande Comissão, ele deixou uma ordem aos seus apóstolos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28, 19 ao 20. O que significa a frase ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado? Todas as coisas significam, obviamente, todas as coisas, o que inclui o ensino de que um dia o Mestre deu sobre o modo correto de jejuar. E quem eram as pessoas a serem ensinadas? Somente os judeus que viviam debaixo da antiga aliança, da lei de Moisés? Claro que não. Ele se referia não só aos seus discípulos judeus, como também aos gentios que se converteriam com a pregação do Evangelho, o que se percebe na expressão façam discípulos de todas as nações, em Mateus 28, 19. Não tratamos outros assuntos do ensino de Cristo, esmolas e orações, por exemplo, como se fossem opcionais? O jejum é esperado dos cristãos, assim como a esmola e oração, e orientações claras foram dadas acerca de sua prática. Repito, é certo que Jesus não apresentou um imperativo, porém demonstrou expectativa de que fosse parte da vida do crente. E também não creio que seu propósito ao falar de jejum tenha sido apenas externar a expectativa de que alguns de seus discípulos jejuassem. Penso que nosso Senhor presumiu que o jejum seria praticado por todos os seus seguidores. Então fez o que um bom mestre faz, orientou a forma correta de jejuar. Ou seja, ao falar sobre como fazer, Cristo aprovou e incentivou a fazer. O cristianismo foi edificado sobre alicerces de crenças e práticas judaicas, comunicadas pelo próprio Deus por meio do Antigo Testamento. É lógico que houve mudança de lei, Hebreus 7,12, e não a estou ignorando. Não se pode saltar, contudo, para a interpretação de que práticas da antiga aliança como jejum, oração e esmola não precisavam ser seguidas por aqueles novos cristãos judeus. Aliás, eles já as praticavam. Então, tudo de que necessitavam naquele momento era entender a forma correta de perpetuar uma prática antiga. O fato de que práticas antigas não foram de todo descartadas também pode ser constatado na similaridade de comportamento de pessoas sobre a antiga e a nova aliança.
Começando por alguém que vivia debaixo da lei de Moisés, temos Ana, a profetisa. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos desde que tinha se casado. Agora era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia, com jejuns e orações. Lucas 2, 36 e 37. Quando a Bíblia enfatiza aquela mulher adorando noite e dia, com jejuns e orações, o faz exaltando sua atitude. Isso é fato. Agora mudemos o foco para os líderes da igreja de Antioquia, composta em sua grande maioria de gentios convertidos vivendo sob a nova aliança. Observe o ensino do apóstolo Paulo acerca da graça. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simão, chamado Niger, Lúcio, de Cirene, Manaém, que tinha sido criado como Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a quem os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Atos 13, do 1 ao 3. Em ambos os casos, temos servos de Deus adorando, jejuando e orando, seja na antiga, seja na nova aliança. Por que presumir que estas disciplinas estejam confinadas ao Antigo Testamento ou que sejam apenas para os judeus? Cristo deixou claro que seus seguidores jejuariam e, na sequência, a Bíblia revela que eles jejuaram. Ainda assim, ousaríamos afirmar que não é necessário jejuar? John Wesley, grande mestre bíblico e fundador do metodismo, falando acerca dos motivos para jejuar, usa as seguintes palavras: temos um peculiar em favor do jejum frequente, ou seja, Jesus assim ordenou. Nesse trecho de seu sermão, ele não exigiu expressamente nem o jejum, nem as esmolas, nem a oração. Suas orientações mostram como jejuar, orar e dar esmolas. Entretanto, essas orientações nos tocam com a mesma força das imposições. Ao nos ordenar que façamos algo de certo modo, Jesus inquestionavelmente requer que façamos esse algo. É impossível realizar algo de determinada maneira se esse algo não é realizado. Por conseguinte, quando Jesus nos orienta a dar esmolas e jejuar e a orar de tal e tal maneira, essas são ordens claras para realizarmos tais tarefas. Somos ordenados a cumpri-las e a fazer isso da maneira prescrita, a fim de não perder nossa recompensa. Marsh Kavda, autor do extraordinário livro O Poder Secreto da Oração e do Jejum, expressa entendimento semelhante. Jesus espera que você jejue e ore. Em Mateus 6, 5, 7, ele não diz quando você estiver a fim de orar. Não, ele disse 3 vezes: quando orar, não se orar. Da mesma forma, Jesus não disse em Mateus 6, do 16 ao 17, se algum dia você tentar jejuar, embora eu saiba que é quase impossível para você. Não, ele disse, quando você jejuar. Ele não nos deu a opção de jejuar. Ele considerou o jejum uma prática tão natural da vida cristã que disse aos seus discípulos e aos seus críticos que orar, jejuar faria parte de sua vida depois que ele se fosse. Nada mudou desde que ele pronunciou essas palavras. Se você é cristão, então você ora. Se você é cristão, então jejua. O célebre bispo de Hipona, conhecido como Santo Agostinho, sustenta a mesma lógica. E conclusão: se perguntado sobre a minha opinião acerca dessa questão, eu responderia: depois de cuidadosamente pensar sobre o assunto, que nos evangelhos e epístolas e em toda a coleção de livros para nossa instrução, chamada Novo Testamento, vejo que jejum é ordenado. Talvez a leitura de Agostinho acerca do assunto do jejum fosse semelhante à de John Wesley, que mesmo reconhecendo não haver uma imposição na instrução de Jesus, afirmou: essas orientações nos tocam com a mesma força das imposições. Richard Foster, sobre o dilema orientação versus ordenança, afirmou: embora suas palavras não expressem uma ordem, isso não passa de uma questão de semântica. No texto citado, fica claro que Jesus sustentava a disciplina do jejum e previa que os seus seguidores a praticariam. Talvez seja melhor evitar o termo ordem, já que no rigor da letra, Jesus não ordenou o jejum.
Contudo, fica óbvio que ele se baseava no princípio de que os filhos do reino jejuariam. Para quem anseia andar intimamente com Deus, as afirmações de Jesus são palavras convidativas. Sabemos que o próprio Jesus praticou o jejum. Lucas 4:2. E o livro de Atos mostra que os líderes da igreja também o faziam. Em Atos 13:2-3. Registros históricos dos pais da igreja também revelam que o jejum continuou sendo observado como prática dos crentes muito tempo depois dos apóstolos. O jejum, portanto, não cessou. Ainda hoje é até que o noivo venha. Ele deve ser parte da nossa vida, além de praticado de forma adequada, de acordo com o ensino bíblico. Apesar de ter demonstrado até aqui não existir obrigatoriedade bíblica para o jejum, no Antigo ou no Novo Testamento, é necessário registrar outra certeza que tenho pelas Escrituras. Não acredito ser possível sustentar o argumento de que Jesus, em absoluto, não nos comissionou a prática do jejum. O que Cristo não fez, honestamente falando, foi determinar os tipos, a duração, os propósitos secundários e a periodicidade dos jejuns. Ele se ateve mais ao propósito primário, jejuar para Deus, e às motivações do coração. Ainda que a ausência de um imperativo leve alguns à conclusão da não responsabilidade de jejuar, sustento o oposto. Creio que devemos fazê-lo, muito embora saiba que há uma grande liberdade pessoal para que cada um cumpra o comissionamento como bem entender. Em suma, cada crente decide como, quando e quanto tem. Em suma, cada crente decide como, quando e de quanto em quanto tempo fará aquilo que ele tem que fazer. Há liberdade sobre a maneira de praticar o jejum, mas ele não deveria ser tratado como opcional. Abordarei posteriormente a frequência e duração dos jejuns, mas adianto que são de ordem pessoal. Alguém pode jejuar um dia por semana, por mês ou por ano. Não há regra pré-definida, tampouco rígidas. Há inclusive diferentes formas de jejuar e distintos tempos de duração para abstinência alimentar. Cada um gerencia como melhor entender ou conforme a direção que receber do Espírito Santo. Entretanto, que não se negue que o jejum deve ser parte da vida de todo cristão. Arthur Wallis, na clássica obra O Jejum Escolhido por Deus, afirma: pelo espaço de mais de um século tem existido a tendência de enfatizar e exaltar de tal maneira os ensinamentos das epístolas, sugerindo uma substituição dos ensinamentos de Cristo, tal como os temos nos evangelhos. Alguns até têm chegado a afirmar que os ensinamentos contidos no Sermão do Monte não possuem aplicação direta para os crentes de hoje em dia, que são basicamente messiânicos ou judaicos e que se cumprirão em uma era milenar futura. Os que pensem assim não somente estão equivocados, mas se encontram em direta oposição com a comissão citada por Cristo. Se estas palavras têm algum significado, seguramente é porque Jesus as ensinou a seus discípulos para que eles, por sua vez, as ensinassem às gerações seguintes de discípulos a fim de que fossem obedecidas até a consumação dos séculos. Por hoje é só. Boa noite. Deus abençoe.